Se a humanidade está em sua maior transformação industrial em um século, a pergunta não é se vamos mudar, mas como vamos liderar essa mudança no Brasil. Por décadas, robôs significaram máquinas rígidas, trancadas em gaiolas, focadas apenas na precisão. Mas a próxima era da indústria, um novo paradigma focado no valor humano, na sustentabilidade e na resiliência, vai muito além disso. É a era da hiperdigitalização, onde os dados fluem como sistema nervoso para a fábrica, permitindo que as máquinas se tornem adaptáveis, colaborativas e profundamente conectadas. Eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai começar a apresentação inicial dele. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre as nossas competências, nossas capacidades, sobre o nosso instituto. Sempre uma alegria estar falando sobre inovação. Eu vou falar um pouco primeiro sobre mim, me apresentar mais uma vez, com um pouquinho mais de detalhes. Eu sou o Lucas Severiano, eu estou como pesquisador hoje no Instituto Senai de Inovação, voltado para sistemas virtuais de produção. A gente atua muito forte na área de engenharia de software, inteligência artificial, simulação, modelagem, gêmeos digitais. A gente atua nessa área, integrando esse tipo de tecnologia e abordagem, justamente para conseguir entregar uma inovação, produtos e melhorias no processo. Eu também tenho uma veia muito latente em relação à vida acadêmica, né? Eu sou doutorando pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, na área de gêmeos digitais e middleware, engenharia de software. E também tenho um background forte na área de desenvolvimento de sistemas, de software e também na parte de IoT no mestrado que eu desenvolvi na UFRJ. Também deixo ali meu LinkedIn, enfim, o meu e-mail também para contato. Bom, a gente está situado, né, o SVP está situado no Parque Tecnológico, que fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. A gente tem uma infraestrutura muito legal, muito bacana, e fica até o convite para vocês conhecerem melhor a nossa estrutura, nossos projetos, competências. A ideia aqui da gente estar situado nesse espaço é a gente trabalhar em equipe, ou seja, não é apenas o nosso instituto que está localizado, cada andar ali tem a sua competência e especialidade. Então, como a gente trabalha em rede, a gente consegue aumentar a nossa linha de atuação. Bom, a gente está voltado para a parte de virtualização, gêmeos digitais, e tudo que envolve a simulação, né, e, digamos, o digital. E para a gente do SVP, o que a gente busca entender não é se vai mudar ou se não vai mudar em relação à indústria, mas, de fato, né, quem vai liderar essa mudança, né, essa transformação na forma como os processos e produtos são entregues na indústria. Então, aqui a gente atua como um apoio para a indústria, esse é o nosso propósito, né, com a parte de virtualização e sistemas de software. A gente não enxerga a tecnologia como um fim, como um produto entregue e finalizado. A gente enxerga e entende a tecnologia como um meio, uma ferramenta da gente alcançar e entregar valor para a indústria. Tanto que muita parte dos nossos projetos a gente não entrega apenas um produto de software, a gente entrega a tecnologia e o conhecimento daquela tecnologia. Por exemplo, a arquitetura de software, toda a codificação, porque a nossa finalidade é gerar valor e entregar o valor para que aquele produto seja evoluído para a indústria. A gente tem um momento agora, um ponto de inflexão em relação à digitalização, né, um investimento trilionário em relação a uma perspectiva global. E boa parte da indústria, que eu estou falando tanto das pequenas indústrias até as big techs, né, mas um pouco mais focado sobre as pequenas, médias e microempresas, né, a maioria delas estão numa fase inicial de digitalização. E quando a gente fala de digitalização aqui, a gente está falando de uma transformação de um ativo analógico, tá, para um ativo digital no seguinte sentido. Pensa que a gente tem um checklist dentro de uma fábrica que um operador está executando uma ação e a gente tem ali um tipo de conferência. A gente pode usar um papel, ou seja, algo mais analógico, e também a gente pode usar algum tipo de artefato digital, ou seja, pegar aquele mesmo checklist, gerar um sistema daquilo e gerar valor, ou seja, o dado já está integrado e armazenado numa base de dados. Falando sobre a hiperdigitalização, né, a gente está falando de um passo a mais em relação ao que a gente está chamando aqui de digitalização, que não é apenas digitalizar um processo específico ou um sistema especificamente, mas trazer, de fato, uma integração entre diversas fases ali da fábrica, ou da indústria, ou do comércio, e que esses dados venham estar fluindo de uma forma mais orgânica entre os demais departamentos e até além da própria estrutura ali da companhia ou da empresa específica.
Para isso, a gente tem algumas tecnologias, né, que são tecnologias habilitadoras. Aqui eu trouxe algumas delas, né, especificamente fazendo um paralelo com o corpo humano, seriam os sentidos, seria o cérebro e a nossa consciência. Bom, falando de tecnologias de coleta de dados, a gente tem tecnologias como a Internet das Coisas e 5G, que permite a gente tanto fazer uma coleta de dados, ou seja, perceber o ambiente em que aquela tecnologia está inserida, e não só isso, pegar essa mesma informação e transmitir essa informação em tempo real e com uma certa forma de precisão. Inteligência artificial e machine learning também, a gente consegue, a partir desse dado, que a gente vai chamar de dado bruto, a gente consegue gerar um tipo de conhecimento a partir dessa informação, um tipo de análise, para fins de otimização, para fins de melhoria, para apoio à tomada de decisão e até mesmo automatizar algumas tomadas de decisão. Falando sobre os gêmeos digitais, que é uma tecnologia bastante inovadora, né, e engloba diversas outras tecnologias, mas o gêmeo digital ele traz um passo a mais em relação à forma como a gente consegue perceber um ativo físico, onde a gente tem uma réplica digital daquele ativo físico e o gêmeo digital trocando informação com o seu gêmeo físico em tempo real e permitindo, por exemplo, fazer análises em um ambiente mais seguro. Uma vez que eu tenho um ativo virtual, eu consigo, por exemplo, ali criar uma espécie de cenários, o what if, onde eu consigo testar cenários críticos que seriam muito difíceis, custosos e até perigosos em um ambiente físico real. Então, a gente está aqui, mais uma vez, falando sobre o nosso foco, né? O foco não está na tecnologia em si, e sim naquilo que a gente consegue gerar de valor, ou seja, não apenas implementar a melhor forma de otimização, o melhor algoritmo para alcançar determinada tarefa, mas o quanto que, de fato, aquele algoritmo implementado ele gera valor para a empresa, em termos de sustentabilidade, resiliência e focado nas pessoas. Um outro aspecto muito interessante que a gente atua no Instituto está muito voltado para a parte da academia, né? Então, como Instituto de Pesquisa, a gente se baseia em muitos projetos de artigos, ou seja, papers, né, publicados. A gente está sempre olhando para o estado da arte e fazendo esse paralelo com o estado da arte com o que, de fato, tem de necessidade na indústria. Então, por exemplo, esse artigo ele traz um artigo de 2019, já vinha falando sobre tecnologia centrada nas pessoas, né, e como que a indústria 5.0 vai impactar a vida das pessoas. E traz até um fluxograma interessante, né, um fluxo de evolução de como que a indústria ela foi evoluindo até o que a gente chama hoje de uma indústria mais integrada com os dados, onde a gente parte de processos de automação muito isolados e contidos para uma automação, né, para um processo mais fluido e organizado, né, integrado. Bom, obviamente, existe um custo, né, de fazer esse tipo de processo de virtualização. É um processo que envolve muito planejamento, envolve entendimento dos processos, quais parâmetros a gente vai utilizar para desenvolver o processo de simulação. Principalmente, eu estou me referindo à simulação, mas não só a simulação. O Digital Twin envolve diversas outras tecnologias que também passam por esse mesmo cenário de desafio, que envolve um custo maior em relação ao planejamento, o desenvolvimento e a instalação. Mas a médio e a longo prazo a gente consegue ver um retorno sobre esse investimento em relação a uma abordagem mais tradicional. Como eu disse anteriormente, a gente consegue criar um cenário virtual. Esse cenário virtual a gente consegue testar cenários, fazer treinamento, testar cenários que seriam muito difíceis para uma linha de produção. Uma vez que a gente tem aquela linha de produção virtualizada, a gente conseguiria ver o impacto dessa parada na linha de produção num ambiente mais isolado e contido. A gente tem alguns benefícios, né, obviamente, especificamente falando sobre o gêmeos digital. Um dos benefícios é o tempo de parada de máquina. A gente consegue reduzir esse tempo de parada de máquina, uma vez que a gente entende o processo, a gente consegue pegar dados e analisar esses dados, a gente conseguiria, por exemplo, prever ou ter uma ideia de quando que aquela máquina ela pode apresentar um problema. Um caso muito comum da indústria é fazer a parada de um processo produtivo, por exemplo, na indústria automobilística, pega um equipamento, como o que eles chamam de carry, como se fosse uma ponte rolante, leva aquele mesmo equipamento por um ramal de manutenção, e aí aquele equipamento fica parado para fazer, por exemplo, a troca de óleo. E nesse processo de troca de óleo, no momento da análise, é percebido que não era necessário fazer aquela troca de óleo naquele momento. Então, isso tem um impacto na linha de produção, uma vez que é parada ali aquela máquina. Aumento de produtividade também está intrínseco com o processo.
Aqui eu vou trazer alguns casos de uso, né, um pouco específicos e outros um pouco mais técnicos. Aqui eu estou falando de um estudo de caso um pouco mais de gestão. Geralmente, as empresas elas têm uma questão cultural de, dependendo do tipo de empresa, é claro, né, mas eu me refiro às empresas que a gente tem mais contato, que é entender a importância da inovação. Então, se a gente consegue virtualizar, por exemplo, um processo de integração tecnológica, por exemplo, a adoção de um robô inteligente na fábrica, e conseguir mostrar de uma forma virtual ou simulada o impacto que aquele robô, a implementação daquele robô, ele vai ter na linha de produção, muito bom. A gente consegue mostrar que, de fato, a gente tem uma entrega e um avanço, né, em relação à produtividade, economia daquele equipamento. Esse aqui é um estudo de caso desenvolvido pelo SVP, um projeto de aproximadamente 2 anos. Ele é um simulador de procedimento de motorista do Guarani, que é um veículo blindado. Esse projeto ele foi concebido inteiramente pela equipe Senai, não só pelo nosso instituto, mas integrado com o Instituto EDI, hoje chamado EDI, o de Design Industrial, onde a gente consegue reproduzir de forma fidedigna não só a estrutura física do blindado, mas também a modelagem matemática do equipamento. Então, por exemplo, ali a gente tem uma estrutura física, onde o motorista ele fica imerso, ele tem uma percepção ali de um cenário virtual, né, projetado pela nossa equipe, e o carro, esse carro ele tem toda a tração, tem toda a sua dinâmica física, simulando o blindado real. A gente faz uma instrumentação, né, a gente vai a campo, faz uma instrumentação do equipamento, entende como o veículo funciona e, através dessa instrumentação, a gente gera uma modelagem que é implementada e gerando esse tipo de treinamento. É um tipo de projeto que a gente tem. Inclusive, existe uma estação, que a gente chama de estação do instrutor, que é possível criar cenários de desafio para o motorista, por exemplo. Bom, saindo um pouco dessa área de militar e um pouco da indústria, falando um pouco mais sobre o comércio também, a gente também tem um impacto em relação à digitalização, né, que é uma evolução da forma como a gente consome os produtos, faz aquisição de produtos, indo de uma área mais single chain, ou seja, você vai ter um estabelecimento, faz uma compra, você tem um multi-channel também, que você tem diversas opções de fazer a compra, mas de forma isolada, e um canal mais compartilhado, onde você pode, por exemplo, comprar num ambiente virtual, uma plataforma, um e-commerce, e resgatar, por exemplo, aquele produto dentro de um estoque, enfim, dentro de alguma loja física. E um comércio mais unificado, quando aquele produto, seguindo muita ideia do gêmeo digital, ele se torna um ativo dentro de uma cadeia de suprimentos, onde aquele mesmo produto ele tem sentido tanto para o fornecedor, para quem está querendo consumir aquele produto, e para quem está, por exemplo, fazendo uma busca, enfim, isso tudo de uma forma um pouco mais integrada, né? Bem mais integrada, na verdade. Bom, agora falando um pouco mais sobre qualificação, né, para atender esse tipo de demanda, obviamente a gente tem uma mudança na forma do trabalho, né? Obviamente a gente até fazia um paralelo de que o profissional ele não iria apertar o parafuso, porque era uma operação muito manual, mas hoje gerar um texto também é considerado uma operação manual. Então, onde a gente fica inserido dentro desse contexto, né? Ou seja, não é só uma ação física, mas também a redação de um próprio texto se tornou, de certa forma, uma ação que pode ser feita por uma inteligência artificial, por exemplo. Então, dentro desse cenário, é muito importante que o profissional, né, o trabalhador, nesse novo cenário, ele comece a criar competências de análise, pensamento crítico e busca por propósito, entender que, de fato, aquela ação que ele está gerando, e tentar sempre pensar além do que ele está produzindo. Não é só ser um bom programador, não é só gerar um bom código-fonte, por exemplo, mas entender o que, de fato, aquilo gera valor dentro do ecossistema. De uma forma muito resumida, a gente traz aqui 3 etapas de um roteiro que a gente traz para a indústria, né, que é a forma como a gente tem apoiado a indústria. A gente inicia, obviamente, é muito resumido, né, a gente tem dentro de cada caixa dessa, a gente tem uma sequência de passos e ferramentas que a gente utiliza. Mas, por exemplo, a gente começa com um diagnóstico, porque a gente precisa entender qual o nível de maturidade tecnológica que aquela empresa ela se encontra, né? Não só em termos de processo, mas em termos de produto também. Então, a gente tem ferramentas para entender em qual escala de TRL aquele produto se encontra. Feito isso, a gente dá um outro passo em relação a... A gente começa pequeno, a gente escolhe um problema específico, uma feature específica, uma funcionalidade específica, e tenta elevar o nível de maturidade daquela tecnologia.
E, obviamente, a gente trabalha com parcerias, né? Como eu disse, inovação, a gente não vai fazer inovação sozinho, eu posso ser um excelente programador, posso ser um excelente arquiteto de software, mas eu vou precisar entender processos que não estão na minha alçada de conhecimento. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho em parceria, tanto com os próprios institutos, quanto com as startups, enfim, a indústria em geral. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês, e mais uma vez agradeço a atenção. Agora o professor Alexandre está com a palavra para fazer a apresentação inicial dele. Bom, pessoal, boa tarde. Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Bom, eu sou o professor Alexandre Brincalep Campo, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Paulo. Acho que tem como disparar a apresentação aqui. Bom, então eu sou de São Paulo, não vim sozinho para cá, trouxe 2 alunos aqui para me ajudar num workshop que a gente vai fazer amanhã. Daqui a pouco eu apresento vocês, né? E a primeira vez deles no Rio de Janeiro, então imagina como é que eles estão, né? Com vista para o Pão de Açúcar e dá para ver o Cristo também, né? Então a gente veio aqui fazer a visita aqui para vocês, primeira vez na Casa Firjan. Eu sou professor do Instituto Federal há 31 anos, né? Estudei na escola, fiz o curso técnico em eletrônica nos anos 80, depois eu me formei na escola técnica e trabalhei um tempo, depois fui para a engenharia, eu estudei na USP, né? Fiz engenharia elétrica na USP, depois mestrado na USP, doutorado na USP. Quando eu estava fazendo mestrado, eu entrei na Federal para dar aula, tinha uns 27 anos, né? Já tenho 31 anos de Federal, né? Tenho 56, né? 57. E então eu fiz minha vida no Instituto Federal, né? E passei por toda essa transformação que eu não sei se vocês sabem, né? Mas acho que é bom que vocês saibam, né? Que tem uma instituição pública federal hoje no Brasil inteiro, atingindo todo o Brasil, né? É muito legal ver assim institutos federais que estão ali no meio na beirinha de um rio ali no Amazonas, né? Não sei se já viram isso. É fantástico, né? E essa instituição hoje ela está atingindo o Brasil inteiro e eu acho que a gente está vivendo uma revolução por causa dessa propagação, né, da instituição em todo o Brasil, né? Então eu entrei no instituto lá em 1994 e ainda tive uma experiência que mudou minha vida em 2014, que eu passei um ano nos Estados Unidos fazendo um estágio sênior na Universidade de Harvard. E lá eu tive contato com a tecnologia, que é o que eu vou falar aqui para vocês, né? E é por isso que eu estou aqui, né? A apresentação do Lucas, né, ela tem muito a ver também com coisas que a gente faz, né, no Instituto. A gente trabalha com transformação digital na indústria, a gente faz projetos com a iniciativa privada, que é uma coisa que é possível fazer hoje, né? Em geral, né, muita gente fala assim, poxa, mas você é servidor público e você faz projetos com a iniciativa privada? Sim, a gente pode fazer, né? Ser sócio de uma empresa, né? Sim, eu posso ser sócio de uma empresa, sócio cotista, né? Tem muita coisa que mudou, né? As leis de inovação e tudo, e muita gente não sabe, né? E eu acho que é importante falar, este é o momento para a gente falar um pouco sobre isso, né? Bom, eu vim aqui para falar sobre uma tecnologia que, aqui no Brasil ela é pouco conhecida, mas foi o que eu conheci lá nos Estados Unidos em 2014, que ela se chama Soft Robots, robôs feitos de materiais complacentes. Bom, quando eu falo sobre um robô para vocês, vocês devem provavelmente imaginar um robô como esse daí, né? Talvez o Wall-E, né? Ou a Eva, né? Se vocês têm filho pequeno, vocês devem ter visto esse filme umas 100 vezes, né? Eu vi. Então, esse filme ele mostra robôs tradicionais, rígidos, né? E esse é o caso, né, de um robô tradicional, né? Mas vocês devem conhecer esse outro robô que eu vi mais umas 100 vezes, né? Que é o Baymax, né? Um robô fofo, né? Esse robô fofo, ou soft robot, né? Ele foi inspirado numa pesquisa que estava sendo realizada na universidade, lá nos Estados Unidos, na época que eles montaram esse filme. Lá nos Estados Unidos, Hollywood, né, quando vai fazer um filme, eles vão beber lá nas universidades também, né? Eles vão ver o que o pessoal da academia está fazendo, porque tem gente que está fazendo coisas que vão aparecer no mercado daqui a 10 ou 20 anos, né? Então, eles vão lá e conversam com o pessoal
todas as áreas, né? E foi numa visita dessas que eles viram o que eu vou mostrar aqui agora, né? É uma pena que minha apresentação ela estava cheia de vídeos e toda animada. Ela se transformou num PDF feio, mas é o suficiente para vocês entenderem. Tá? Essa daí é a pesquisa. Tá? Eu vou tentar descrever aqui, vocês vão imaginar. Tá? Vocês podem ver aí o braço de um rapaz, né? Que eu conheci ele, né? Quando eu estava lá em Harvard. Ele tinha acabado de chegar lá, ele ia fazer o pós-doc dele lá. E ele está com o braço assim elevado assim na frente de um braço robótico complacente. É feito de bexigas, né? Que você infla, né? Sinal pneumático, e o braço se movimenta e pega o braço dele. Ali, você consegue ver esse braço se movimentando, né? Esse é um artigo de 2009. Então, foi ali, naquela época, que estavam surgindo muitos robôs, né? E lá em Harvard, particularmente, tinha muita gente trabalhando com isso, né? Eu tive a sorte de cair ali naquele momento. E eu aprendi a tecnologia e vi como que ela funcionava, né? E então, basicamente, né, eu peguei essa definição de um evento que eu participei lá no ICRA, né, que é uma das maiores conferências de robótica do mundo, né? Dispositivo que pode interagir ativamente com o ambiente, sendo capaz de sofrer grandes deformações, graças à sua inerente complacência estrutural. Então, os soft robots, basicamente, eles são robôs complacentes, robôs moles, né? Ou, como dizia meu filho pequeno, um robô fofo. Então, um robô que você pode apertar e ele vai se movimentar, ele vai ter características de um robô, mas os materiais são outros, né? São diferentes, são complacentes, né? Então, esse aqui é um exemplo de um animal, é um polvo, né? A foto está um pouco ruim agora, mas era um vídeo bonito, acreditem, né? Procurem na internet, né, polvos, vocês vão ver muitos vídeos legais. Aliás, quando eu estava lá em Harvard, o que eles mais faziam era ver vídeos de animais para tentar se inspirar no que os animais faziam, para tentar reproduzir, fazer robôs que faziam aquilo que aqueles animais faziam, né? Esse polvo aí, ele está dentro de uma caixa, tem um furinho de 1 polegada e ele passa pelo furo ali e sai. Quer dizer, o polvo ele tem um bico rígido, é a única parte rígida do corpo dele, e se ela passar essa parte passar por alguma fenda ali, o corpo inteiro passa. Ele se deforma inteiro e passa, né? Então, essa é uma inspiração de um animal na natureza, né? E que, se eu conseguir construir um robô que faça isso, então é um robô, né? É um robô diferente daquele que a gente está acostumado, né? E tem um grupo na Itália que fez isso, né? Montou um robô baseado com essa ideia, né? Era um vídeo com o robô fazendo algumas estripulias, né? Com os tentáculos dele, ele segura uma bola e nada, ele nada, ele anda, eles soltaram ele no mar. O lugar onde se desenvolve isso, tem vários centros hoje no mundo que desenvolvem soft robots. Esse daí foi feito no instituto chamado Sant'Anna, que fica em Pisa, na Itália, é um dos melhores do mundo. Tem Harvard também, tem o pessoal de Delft, tem na Holanda, tem muita gente fazendo isso hoje, né, no mundo. E esse é um robô complacente que foi desenvolvido baseado no polvo, né. Esse aqui é um robô que eu trouxe hoje aqui só para... ele saiu a semana passada, o artigo. E aí eu queria mostrar uma coisa nova para vocês, né, uma coisa bem nova, né. Esse daí é um artigo que foi feito por um pesquisador lá da Universidade de San Diego. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas ele tem 6 pernas. E ele tem um cilindro com ar comprimido ali, que você prende nesse robô e ele sai andando. E as perninhas dele se movimentam sem nenhuma eletrônica embarcada e sem nenhum motor embarcado. Para quem é da área técnica, vai entender a dificuldade disso. Tá? As pernas se movem de um jeito que ele consegue andar de forma coordenada e totalmente... Ele foi impresso, esse robô, impresso em 3D, tá? Com material complacente. Então, você imprimiu o robô, coloca o ar comprimido e ele sai andando. A ideia, eles chamam isso de inteligência mecânica ou inteligência embarcada, né? Você não precisa ter um sistema eletrônico controlando, né? Bom, existem braços robóticos, né, complacentes também, tem gente pesquisando isso no mundo. Recentemente, uma empresa do Rio Grande do Sul me procurou porque eles têm interesse eles fizeram um projeto FINEP e a intenção é desenvolver um braço robótico complacente. A gente entrou com o projeto, está esperando o resultado ainda. E a gente fez uma pesquisa prévia para saber se é viável, o que dá para fazer sobre isso. E eu procurei na internet, né, empresas, a gente chama de vigilância tecnológica. A gente quer saber quem já faz isso no mundo. Quase nenhuma empresa faz soft robots, braços robóticos, né? E
encontrei basicamente patentes, e todas elas em chinês. Ou seja, daqui a 10 anos a gente vai comprar braços robóticos complacentes chineses, né? Se a gente ficar parado, é isso que vai acontecer, né? Então, e esse aqui é um resultado de uma pesquisa que a gente fez, só queria mostrar, é uma garra robótica que a gente desenvolveu, patenteou. Hoje ela está sendo testada na Ambev, pegando garrafas. E a nossa garra, eu criei uma empresa, chama Soft Grippers, né? E ela manipula garrafas, sendo que o material que você usa para manipular as garrafas, a gente usa só 3 peças, enquanto a garra tradicional usada para manipular as garrafas tem 8 peças, tem molas, tem um monte de dificuldades, né? A nossa é bem mais simples e você consegue manipular garrafas e transportar as garrafas de um lado para o outro. Tudo bem? Então, é basicamente essa pesquisa que eu faço, né? Fiz uma apresentação aqui, procurei fazer o mais curta possível para vocês entenderem o que é um soft robot, porque muita coisa que a gente vai falar tem a ver com isso. Tá bom? Então, obrigado. Agora o Robson dos Santos vai dar início à apresentação dele. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite aí, Casa Firjan. Muito feliz de estar aqui hoje, dividindo esse painel aqui com os colegas. E um em especial, né, que eu passei meu almoço aqui, que é o professor Alexandre, né? Foi o meu professor, né? Então, na figura dos meninos aí, eu fui instruído aí e tive esse prazer de compartilhar a experiência com a professora Bricalep hoje aqui num painel, né? É muito legal ver como esse ciclo funciona e fecha, tá? Então, bastante feliz. Bom, meu nome é Robson, me chamam de Robinho, geralmente, na empresa, embora eu tenha agora uma similaridade. Passou uns anos, eu estou mais parecido com o Lázaro Ramos, né? Mas... e até melhor, né? Robinho não está muito bem falado, digamos assim. Então, melhor o Lázaro, né? Mas trabalho na Siemens há pelo menos 17 anos, né? Na área de automação há cerca de 20. Na Siemens aí trabalhei pelas áreas de aplicação, customer support, especialista de produto, desenvolvimento de negócios, e agora nos últimos 4 anos eu trabalho como gerente de desenvolvimento de negócios, de vendas técnicas, né? Então, os meus amigos aqui falaram de conceitos muito aplicados para a indústria, né? E o papel da Siemens hoje, pelo menos aqui no Brasil, né? Pegar todo esse desenvolvimento tecnológico, esses conceitos, materializar isso, né? E posicionar os mercados globais aí com uma indústria cada vez mais tecnológica, tá bom? E aí a gente faz esse papel na frente comercial e técnica aqui também no Brasil. Bom, e aí, pegando muitos dos conceitos aplicados que os meus amigos compartilharam aqui, o meu papel é falar um pouco do que é o futuro dessa indústria, né? O futuro da indústria de processos, de manufatura, indústria química, farmacêutica, mas o futuro orientado às tecnologias. Mas para entender o futuro, é muito importante que a gente entenda quais são os desafios. Quais os desafios do futuro para a indústria? Aqui a gente tem alguns, né? Velocidade, resiliência, qualidade dos produtos, cibersegurança, sustentabilidade. A gente falava muito disso, né? Sociedades em envelhecimento, gap de força de trabalho qualificada, né? Então, jovens que vão aprender sobre as tecnologias e, mais do que aprender, saber aplicá-las. Para trazer a nossa indústria para o patamar que ela precisa, olhando para o Brasil, para o mercado aqui do Rio de Janeiro, a competitividade talvez seja o fator fundamental, né? E vencer os desafios só vai ser possível através da tecnologia bem aplicada. A gente fala na Siemens muito esse termo, tecnologia com propósito, né? A tecnologia está aí, tem muitas, né? Tem inteligência artificial, tem edge computing, tem cibersegurança, tem um monte de coisa. Mas o que de fato faz sentido para a indústria, o que de fato gera valor, beneficia e vence
todos esses desafios que vocês estão vendo aqui, né? Individualização, produto cada vez mais específico, que atenda demandas de sustentabilidade, e não atender demandas de sustentabilidade só porque está nas pautas dos nossos C-levels, né? Das grandes empresas, das grandes corporações. Atender sustentabilidade porque senão o mundo perece. Né, as futuras gerações, né, os meus filhos, nossos netos, não vão poder compartilhar desse ambiente aqui, que é o nosso planeta. Né? Então, trabalhar de forma sustentável, utilizar a tecnologia de forma sustentável, reduzir o uso de recurso, de insumos, né, olhando de fato para o nosso futuro. Tá? Isso é sustentabilidade. Bom, se a gente sabe quais são os desafios, a gente começa agora a aplicá-los, né, ou melhor, a aplicar as tecnologias orientada ao benefício da indústria. E uma das tecnologias não é bem uma tecnologia que eu vou trazer aqui, né, é um componente, é uma informação, é o dado. A informação está presente, né, então tem diversos exemplos de como a gente pode pegar a informação, trabalhar ela para gerar melhoria. E aqui eu não necessariamente estou falando ainda de uma tecnologia, né? Mas estou falando do dado, da informação. Alguns números importantes aqui, né? A Siemens tem diversas fábricas no mundo, né? Uma delas está aqui nesse exemplo, é a fábrica numa cidade chamada de Karlsruhe, na Alemanha. Essa fábrica, essa fábrica está em Amberg, na Alemanha. Ela produz 10 terabytes de dados por dia, tá? Além dos 10 terabytes de dados por dia que ela produz milhões de componentes, né, por mês. Né? São milhões. Então, é muita informação, é muita produção acontecendo ali. 0,8 milhão de dados, né, de informação aí, são utilizados para venda de produto e serviço pela indústria em geral. 20% da informação total gerada pela indústria, no mundo inteiro, tá, pessoal? 20% desses dados são usados para transformar o processo, para melhorar a produtividade, para reduzir o uso de recurso energético, reduzir o uso de insumos, ser mais ágil, mais competitivo, criar coisas de forma mais eficiente. Apenas 20% disso. Tá? Bom, e a gente falou do dado. Mas o dado, né, gerado ali, ele não é nada se ele não é organizado. E aí, conectando com as tecnologias que os meus amigos tanto falaram aqui, o papel da Siemens hoje é de uma forma consultiva e também materializando isso, seja através de um equipamento ou de um software, organizar esses dados para gerar valor. E aí, nesse desenho aqui, a gente vê todas as camadas de uma indústria. Chão de fábrica. Eu posso estar falando de uma fábrica que faz um sabonete, mas eu posso estar falando de uma indústria de mobilidade urbana. Né? Chão de fábrica é tudo aquilo que vai gerar informação. Né? Pode ser a indústria que a Firjan está trabalhando aqui, que está fomentando, pode ser a indústria que a gente fomenta lá em São Paulo, farmacêutica, química, alimentos e bebidas, não importa. Dado, sensoriamento, né? Meu amigo Lucas falou aqui, né, que o IoT, o 5G, é o sensor, né, é o sensoramento, é o tato, é o olfato, é a audição. Né? Então, essas informações são geradas e passam para um segundo nível. Esse é o nível da computação de borda. Tá, mas qual que é a importância da computação de borda? A computação de borda ela vai dar acesso a essa informação para o nível de operação. Né? E esse acesso à informação já tratado ali, naquele dispositivo, perto do operador. Né? Isso gera velocidade na produção, isso gera tratamento de dado mais ágil, tomada de decisão mais efetiva, mais rápida. Né? E, por último, nuvem. Né? Por que o dado precisa ir para a nuvem? Porque lá estão as aplicações, os aplicativos, os grandes servidores, o poder de processamento da informação. Certo, professor? Que vai pegar aquele dado ali gerado por um sensor de temperatura e dar valor para ele. Nossa, isso aqui está esquentando demais. Está esquentando em quais dias do ano? Olha, esquenta em tais dias do ano. Mas por quê? Porque aqui a gente está no verão e isso soma com o poder de temperatura dessa região.
Poxa, então eu sei que nesse período do ano aqui eu preciso de uma medida de refrigeração e eu otimizo o uso de recursos energéticos. Bom, extrapolei aqui, né? Mas esse poder de processamento, inteligência, está ali, naquelas camadas de nuvem. E do outro lado ali, a gente vê isso um pouco mais organizado do ponto de vista de tecnologia, né? Gêmeo digital, simulação, envio para produção. Qual que é o interessante de tudo isso daqui, né? Toda essa informação que é gerada, ela não necessariamente precisa se traduzir em equipamento, em compra de coisas, ativos. Você pode simular 100% das suas melhorias com softwares. Então, antes de comprar um parafuso sequer para montar uma fábrica, eu vou fazer 100% da simulação com base em dados que uma outra fábrica já está gerando e saber se isso é viável ou não. Será que é viável construir isso aqui no Rio de Janeiro, em Manaus, em São Paulo, em Santa Catarina? Construo com quais recursos? Né? E aí a gente consegue utilizar todo o poder do dado, todo o poder da informação. Bom, uma outra tecnologia que está no centro da discussão, seja na nossa vida, no nosso dia a dia ou na indústria, é a inteligência artificial. E por que é importante falar dela? É importante falar dela justamente por causa desses números aqui. Quando a gente olha para a indústria, a inteligência artificial ela tem um caminho longo ainda para percorrer. Acreditem vocês ou não, a gente está muito utilizando aí o chat GPT para tirar nossas dúvidas. E até no nosso dia a dia aqui, a inteligência artificial já entrou ali numa certa frente de, poxa, é só o chat GPT, é só para responder perguntas e tirar minhas dúvidas, mas tem um poder muito maior por detrás da inteligência artificial, né? E ela é muito bem usada. Na indústria, quase 40% do empresariado, dos tomadores de decisão, né, dos grandes acionistas da indústria, acham que a IA ainda não é confiável, 40%. Incríveis 92% de todo o parque fabril e indústria ali ainda tem falta de especialistas qualificados. Né? Eu trabalho na indústria, trabalho num fornecedor de tecnologia e a gente ainda sente a falta de profissionais qualificados para uso da IA. E somente 16% dessas empresas conseguem alcançar as suas metas em frente de inteligência artificial. Tá? Esses não são dados meus, são da Gartner de 2024. Bom, muito bem. E se IA está no centro das discussões, né, qual que é a importância de trabalhar ela bem? Trabalhar ela bem porque 85 milhões de empregos podem deixar de existir até 2030 se a gente simplesmente deixar de lado o uso da inteligência artificial ou o investimento na inteligência artificial para o nosso benefício. O Lucas bem abordou aqui, né? Todas as tecnologias que estão vindo aqui não é para tomar um emprego, né? Não é para tirar a operação, não, mas é para colocar o ser humano num lugar de tomador de decisão. Uso criativo, né? Sentimento, emoção. É ali que o ser humano vai ter mais valor agregado, né? E não na atividade puramente operacional, tá bom? Então, olhar para a IA é muito importante, porque ela veio, ela vai ficar, ela vai modificar a forma como a gente trabalha, como a gente consome, como a gente aprende, tá bom? Então, está aí a importância da IA aplicada à indústria. E aí, assim, para finalizar minha fala aqui, importante mostrar para vocês que todos esses benefícios que estão sendo falados aqui pelos meus amigos, por mim, eles seguem uma curva aqui, né? Inteligência e desempenho, né? E a gente até coloca ali automação como turbina para os próximos passos no futuro. Então, sejam os dispositivos elétricos e eletrônicos que são instalados nas fábricas, sejam os controladores, os dispositivos inteligentes, seja a integração de tudo isso, ou softwares de simulação, a integração entre a fábrica e a nuvem, ou até mesmo a inteligência artificial, tudo isso trabalha em prol do quê? Em prol do crescimento da inteligência na indústria e maior desempenho da indústria. Poxa, mas como que eu aumento isso? Como que eu torno a indústria mais inteligente? Como que eu torno a indústria mais eficiente? Incrementando todos esses recursos, dispositivos e tecnologias. Incrementando como, Robson? Incrementando para aumentar a produtividade e adaptabilidade aqui, ó, com dispositivos que são cada vez mais integrados,
com o software, ao invés de fiação, de controle hardware, né? Utilizar o software oriented, né? Sair um pouco mais do hardware, pensar um pouco mais no desenvolvimento, na tecnologia baseada em software, né? Até porque hardware tem se tornado commodity. E como que a gente vence a comoditização dos equipamentos, né, com mercados asiáticos cada vez mais à frente aí do preço da tecnologia, né? A gente tem que trabalhar com frentes de software, se diferenciar nas frentes de software. Impulsionar tudo isso para que a gente atinja algo muito específico ali, ó, que é aquele futuro em roxo, né, com processos de produção mais autônomos, mais independentes da operação do homem e da máquina, que esses processos possam ser mais fluidos, mais simples, mais facilitados. Tá? Então, utilização de todas essas tecnologias tem um objetivo fim aqui, que é tornar todo o nosso processo mais adaptável, mais produtível, para uma indústria com um futuro mais autônomo, mais independente, mais competitiva, mais ágil, mais sustentável, utiliza menos recurso energético de insumos. Tá? Bom, a pergunta que fica é o que a sua empresa ou as empresas no Brasil, né, estão fazendo para se preparar para o futuro. Porque o futuro está aí. Né? A adaptabilidade tem que ser feita, processos cada vez mais autônomos precisam ser entendidos, e ele é imprevisível. O futuro é totalmente imprevisível. A mudança é muito rápida. Né? Quem falava de chat GPT há 5 anos atrás? Né? Quem falava que a gente ia passar por uma pandemia e ia consumir de forma diferente? Né? O iFood, eu peço, estava no hotel aqui, né, no Ibis, e em 5 minutos eu pedi uma alimentação, chegou no hotel, eu peguei, desci, comi, tudo certo. Né? Então, o futuro é muito rápido, se transforma muito rápido. A tecnologia ela é latente, ela está aí nas nossas vidas, ela veio para ficar, veio para transformar. E eu ouvi uma frase muito legal agora no almoço de uma colega, né, que o futuro ele não está lá à frente, né? O futuro vai bater a sua porta. Não, o futuro ele já é hoje, ele está batendo na gente. O futuro está batendo na gente. Então, se a gente não se atentar, se as indústrias, as empresas não olharem com um pouquinho mais de tempo e atenção para os processos produtivos e como melhorar eles, né? Como utilizar essas empresas como a Siemens, como o próprio Senai, como os institutos, né? Como a Firjan, como consultores de tecnologia, a gente vai ficar para trás. Bom, esse daqui é o que eu tinha para falar para vocês. Fico muito feliz de novo pelo convite, né? E agora as perguntas com o Denison. Bem legal conhecer a frente de trabalho de cada um de vocês. Foi muito interessante as apresentações. Vamos iniciar aqui uma primeira rodada de perguntas. Eu queria uma primeira pergunta para os três responderem, embora eu acho que o Lucas tenha mais familiaridade, né, com essa questão. Na apresentação do Lucas, ele trouxe ali um artigo que apresenta a indústria 5.0 como uma solução antropocêntrica, né? Ou seja, ela recoloca o homem no centro do processo. Né? No mundo em que a gente vê o homem, cada vez mais os processos deixando de depender da intervenção humana, né? A gente quer trazer de volta o homem para ser o centro desse processo. Qual é a maior variável humana que a engenharia ainda não é capaz de automatizar, de simular? E como que isso pode se tornar um desafio ou uma oportunidade para a indústria? Excelente pergunta, obrigado. Eu vou falar um pouco baseado na minha experiência com simulação, entregando, e quando a gente desenvolve um sistema, um software de simulação, a gente acompanha todo o processo, desde o levantamento de requisitos, a gente acompanha de perto mesmo, a gente pisa no chão de fábrica e conhece os operadores, conhece as pessoas, né? E o maior ponto que é interessante é que, num processo de simulação, a gente consegue simular o processo com precisão. A gente conhece os parâmetros num processo bem determinístico. Então, eu dou um input X, eu recebo Y, eu consigo fazer esse rastreamento. Isso é perfeito numa simulação. E, quando a gente traz um fator, né, humano para o processo, a gente lida com a subjetividade, que está ali totalmente, diretamente relacionada com o pensamento humano. Me refiro a questões éticas, dilemas éticos, a forma como a gente percebe a vida ao nosso redor.
Então, prever a forma como um ser humano ele vai reagir em uma situação de risco, por exemplo, boa parte dos simuladores que a gente desenvolve, a gente simula cenários de risco. Eu sei exatamente o que vai acontecer naquele cenário de risco, porque eu conheço o processo, conheço o parâmetro e conheço os inputs, o processo e a saída. Mas quando a gente tem essa variável humana, eu não sei como ele vai reagir naquele cenário. Tem até um caso bem interessante, que a gente desenvolveu um simulador de disparo não letal. E a ideia desse simulador é, obviamente, fazer o treino de disparos em regiões que não vão levar ao óbito a quem está recebendo o disparo, mas também é um simulador para tomada de decisão. Então, a gente consegue fazer uma simulação do trajeto do projétil, a gente consegue fazer a simulação do recuo da arma, do peso da arma, do cenário, mas quando a gente coloca uma pessoa, a gente não sabe, quando a gente cria um cenário de risco, a gente não sabe como aquela pessoa ela vai reagir. A gente tem até esse caso que foi muito interessante, que a gente pegou uma pessoa que não era iniciada, uma pessoa civil mesmo, que não tinha contato com armamento, e ela foi passar por um processo de simulação. E o objetivo da simulação era disparar ou não disparar, identificar um suspeito ou não identificar, e identificar a movimentação suspeita, se aquela pessoa que estava sendo analisada na simulação ia realizar um disparo, enfim, ia causar um óbito de quem estava participando da simulação. Na primeira tentativa, a pessoa errou o disparo, ela morreu. Na segunda tentativa, ela acertou numa região letal, acabou levando ao óbito. E na terceira, ela acabou matando um inocente. Então, assim, a gente não consegue prever essa variabilidade, subjetividade da pessoa que está participando, né? Interessante. Professor, quer comentar? É uma pergunta difícil, né? Acho que, pensando aqui pela experiência, né, como lidando com alunos e com pessoas, né? A gente está vivendo uma transformação e recentemente a gente passou a conviver agora com os alunos com o ChatGPT, né? Que foi uma mudança grande, né? Está sendo grande, né? Como usar essa ferramenta e eu imagino que, até pelo dado que o Robson trouxe aqui, que quem toma decisão não confia nas ferramentas de IA, né? E quem usa ferramentas de IA sabe que elas alucinam, né? Isso significa que você fica com uma pulga atrás da orelha para saber se aquilo que ela está falando está certo, né? E a gente vai buscar informação, né? E como que a gente consegue fazer isso? Através da nossa formação, né? A gente tem essa capacidade de duvidar, né? E olhar para alguma coisa e pensar, poxa, será que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente está nesse momento, né, vivendo isso, né? E é isso que eu gosto de pensar, né? Que eu tento estimular com os alunos, né? Que usam o ChatGPT, né? Eu sei que vocês não usam muito, né, Lucas? Eu não. Mas a gente está convivendo com isso para eles duvidarem, né, daquela ferramenta, né? Sempre duvidarem, né? E acho que o pensamento científico é esse, né? Da gente, quando você trabalha com alguma coisa e você começa a desenvolver e você questionar e ele te dá respostas e você questiona de novo e às vezes a resposta é contrária àquela que ele falou antes, né? Então é uma situação que nós seres humanos, né? Eu vejo isso e eu gosto de estimular isso, né? Essa postura, né? De você colocar isso em dúvida, essa iniciativa da dúvida, né? Que eu acho que na IA você pode tentar programar um sistema ali, mas ele pode alucinar também. Então, eu acho que é uma coisa que é difícil no ser humano a gente consegue colocar isso, né? Plantar isso, né? Nos alunos, eu acredito nisso, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas nesse momento, nessa transformação que a gente está vivendo, eu tenho investido muito nisso. A gente investe, claro, na formação usando ferramentas de inteligência artificial. Lá no curso, eles têm, no 5º semestre, já técnicas de IA, no curso de engenharia, a gente já puxou para o meio do curso. A gente não está mudando tão rápido quanto talvez deveria, né? E acho que é um problema que todos estamos vivendo, né? Que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito mais rápida que a gente consegue se adaptar, talvez, né? Um curso de engenharia, você se programa para ele ter uma duração de, sei lá, em 5 anos você vai formar a primeira turma, mas será que aquilo que você fez naquele momento vale para daqui a 5 anos, né? A gente sempre se questiona sobre isso, né? Então, mas de qualquer jeito eu diria que é esse o caminho, né? É a dúvida, né? Quer dizer, essa postura que a gente tem, e isso é difícil de simular, né? O professor trouxe uma variável humana que é até um pouco diferente do que eu tinha imaginado, que também é a desconfiança de que a tecnologia está fazendo a coisa certa, né? Então, por exemplo, uma aplicação de gêmeos digitais que mostra ali uma simulação para ajudar um gestor a tomar uma decisão acertada, ele pode desconfiar de que aquela simulação, será que isso está certo? E acabar optando por uma escolha errada, né? Se ele não confiar
na simulação. Robson, você quer comentar também? Até, sim, acho que foi bastante completa as respostas aqui, as colocações, né? E eu volto a dizer que a tecnologia ela está aí para ser utilizada, né? A gente ouviu aqui, a tecnologia é meio, né? E a inteligência artificial, que é esse centro de todas as discussões, né? Quando a gente está falando da indústria, do nosso dia a dia, ela é só mais um componente, né? Ela é mais um componente. Ela precisa ser instruída, ela precisa ser programada. Ela vai ter sempre ali o ser humano como detentor do resultado dela para tomada ou não de decisão com aquilo, com aquela informação. Então, acho que é muito importante que a gente não crie um bloqueio, né? A gente não interrompa isso. Isso que o professor falou é maravilhoso, né? Assim, isso é realidade, é a bigorna da realidade caindo na nossa cabeça. A transformação digital ela está mais acelerada do que o nosso tempo de reação, né? Mas isso vai da decisão humana de utilizar essa informação, essa tecnologia para reagir de forma rápida, né? E não vai ser a IA que vai tomar a decisão por você. Você pode usar aquelas informações, né, para ir para a esquerda ou para a direita, mas a decisão de ir para a esquerda ou para a direita continua sendo sua, né? Continua sendo do ser humano. A criatividade, né, o uso histórico das informações, o que você conhece e até mesmo o que você sente. Por quê? No centro da tomada da decisão existe o ser humano. O ser humano ele é emoção, ele ainda é pensamento misto, racional e irracional. Então, eu vejo que a tecnologia está aí, ela é meio, a inteligência artificial ela vai ser cada dia mais investida e evoluída para tirar o operacional e colocar o ser humano como centro da tomada de decisão, da criatividade, do pensamento, também com base em emoção, né? Então, eu acho que isso não se substitui, tá? No fim, o ser humano não pode ser trocado, né? Mas ele pode usar aí como valor todas essas tecnologias. Uma pergunta agora para o Lucas. Lucas, na sua apresentação você trouxe um conceito do trabalhador aumentado, né? Esse conceito diz que a tecnologia ela aumenta a nossa capacidade. Além da sua apresentação, quando a gente estava preparando esse painel, foi compartilhado com a gente uma pesquisa, né, que trazia também um outro conceito, que é o human washing, que é quando, por exemplo, a indústria implementa a tecnologia simplesmente para eliminar a mão de obra humana, né, mas maquiada, né, maqueia os benefícios, né, que vai melhorar a qualidade de vida, mas, lá no fundo, só quer mesmo tirar o ser humano da jogada. Nesse sentido, como a gente pode garantir que o investimento em hiperdigitalização, como gêmeos digitais, resulte numa requalificação genuína e não apenas em uma redução disfarçada da força de trabalho? Pergunta polêmica essa, hein? Então, eu acho que antes da gente falar de tecnologia e de implementação da tecnologia de fato, antes da gente discutir de fato o que é o processo a ser implementado, a gente tem que dar um passo atrás e pensar na cultura da empresa. Porque isso é um reflexo de como a própria organização ela vai enxergar a inovação. Então, um dos papéis que a gente tem, inclusive, é de trazer a inovação como uma forma de, não, obviamente, aumentar a produtividade, que é um dos fatores, mas também trazer essa consciência de que trazer melhor qualidade de vida, melhor condições de trabalho para as pessoas, né, para os operadores. Então, por exemplo, como a gente trabalha com muitas indústrias, em diversos setores, a gente percebe que existe uma preocupação muito grande em relação, por exemplo, à ergonomia. Então, a gente tem projetos que a gente está implementando ali que o foco ele é o colaborador. Como o colaborador, ele, por exemplo, ele vai fazer uma medição, então a gente quer mudar a forma como ele manipula a ferramenta, pensando na ergonomia dele, no bem-estar dele, né? Até para ele produzir mais. Um colaborador saudável, ele vai produzir bem mais, obviamente, vai estar mais feliz. E, por exemplo, principalmente quando a gente fala de simulação, né? Embora a simulação seja um termo muito genérico, muito amplo, né? Conceitualmente falando, boa parte dos projetos que a gente tem, que a gente desenvolve, diria mais de 70%, mais ou menos, são voltados para treinamento.
a treinamento do colaborador, do operador. Então, por exemplo, a gente tem um simulador de ponte rolante. A finalidade é pegar um operador que vai operar uma ponte rolante e colocar ele num ambiente seguro para ele operar aquela máquina que apresenta um extremo risco para ele. Então, quando a gente traz esse tipo de propósito, né, quando a demanda ela chega até a gente, obviamente a gente vai estar focado em desenvolver a tecnologia tecnicamente falando, né, descobrir as melhores formas de fazer a implementação, a melhor tecnologia, a melhor linguagem de programação, a melhor arquitetura, mas o que está permeando a gente é o colaborador, é o operador. Quando a gente implementa a tecnologia, né, após o desenvolvimento, a gente tem uma fase muito importante, que é a fase de integração tecnológica. A integração tecnológica a gente não está fazendo com o CEO, a gente está fazendo com o colaborador, com o operador. Junto com ele, a gente ouve o colaborador para saber, para ter um entendimento, a compreensão de quanto aquela tecnologia está dando, de fato, para ele a autonomia, enfim, o quanto, de fato, aquele simulador representa o dia a dia dele. Né? Então, a gente é muito orientado a esse tipo de entrega. Acho que seria por aí. Legal. Vamos lá, professor. Professor, sem hábito de usar o microfone. Um dos desafios da indústria 4.0, né, além da hiperdigitalização, é a hipercustomização. Na verdade, já na indústria 4.0, né, os padrões de consumo estão mudando e as pessoas querem soluções cada vez mais customizadas. De que forma o seu trabalho com os software robots, os robôs complacentes, né, é a resposta física para essa demanda? Onde que a flexibilidade desse tipo de robô supera o robô rígido, no sentido de personalização das soluções? Bom, os software robots, hoje, que você encontra em funcionamento, né, sendo vendidos, né, você vai encontrar principalmente na produção de garras, né, garras robóticas. Né, elas servem para pegar objetos. E por que eles usam garras? Porque as garras se adaptam, essas garras complacentes, elas se adaptam ao objeto de uma forma que elas conseguem manipular sem machucar o objeto. Então, imagina um morango sendo colhido. Se você tiver um morango para ser colhido, se for uma garra tradicional, robótica, ela vai machucar o morango. Essa garra ela é complacente, ela envolve o morango e você pode arrancar o morango ali e fazer a colheita. Então, a flexibilidade física da garra também ela possibilita esse tipo de aplicação, onde o objeto que você vai manipular ele exige um tipo de manipulação cuidadosa. Né? Então, você pode imaginar também uma aplicação que a gente não tem tanto a ver com isso que você falou, mas que eu me lembrei aqui no IPT, lá em São Paulo, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, eles estavam desenvolvendo uma garra para manipular células células humanas que vão de 7 microns até 100 microns, né? Uma hemácia, uma célula do corpo. E eles tinham desenvolvido garras mecânicas, metálicas, né? E o princípio de funcionamento delas era você aquece elas e elas mudam o formato delas. E assim você conseguia pegar. O problema é que você queimava a célula, né? Então, de alguma forma, você prejudicava ela. Então, o que eles fizeram foi desenvolver uma garra, a gente está desenvolvendo, né, uma garra robótica complacente microscópica, né, que você aplica com microfluídica, você aplica uma pressãozinha ali, ela fecha e pega a célula sem machucar. Né? Então, essa flexibilidade do material permite que você aplique esse tipo de garra em fazer aplicações, né, em que você, a princípio, não tinha imaginado. Então, colheita de frutos, é bem possível que isso venha a ser assim, né, no futuro. Ao invés de você ter pessoas fazendo isso no dia a dia, você poder ter máquinas que vão colher essas frutas. Isso vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte: o que puder ser feito e o que a tecnologia permitir que seja feito, vai ser feito. Então, se não for você, vai ser alguém, um outro vai fazer e isso vai ser implementado. Então, a tecnologia, no caso dos soft robots, ela permite esse tipo de aplicação diferente, né? E ela vai entrar provavelmente nesses lugares. Né? Legal. Uma pergunta agora para o Robson. O Robson trouxe um dado ali que diariamente 10 terabytes de dados são gerados em uma fábrica da Siemens, né? E que somente 20% do dado gerado é convertido, né, na transformação digital. Né? E o que acontece com os outros 80% desses dados? Né? Como que a Siemens usa esses dados, esses outros dados, para agregar valor e mitigar riscos na cadeia de suprimentos, por exemplo?
esses outros 80% dos dados eles estão realmente virando lixo, né? E é um lixo importante. Tem aquela famosa frase, né, de que dado é o novo petróleo, né? Isso muito ouvido aí. E por quê? Porque no fim, todo o petróleo refinado ele é um bem de consumo, um bem ali extremamente valioso. E o dado é a mesma coisa. Dado bem refinado, tratado, né, trabalhado, separado, organizado, coletado, ele pode ser usado para tomada de decisão efetiva, né? Então, assim, o que está acontecendo com esses outros 80% do dado ele não está sendo coletado, ele não está sendo organizado, né, com softwares, né, com bancos de dados, com plataformas de edge computing, ele não está sendo sequer levado a uma camada de inteligência, né? Então, a informação está lá. O sensor está medindo a temperatura, está medindo a vazão, mas ela está lá sendo utilizada para uma malha, ali, para um sistema de controle muito específico, apenas para proteção ou para a continuidade da produção, para a água passar de um cano para um outro, para a eletricidade passar de um circuito para outro circuito. Mas aquela informação bruta, né, gerada, ela sequer é coletada, né? E se ela não é coletada, ela não é organizada. Se ela não é organizada, ela não gera inteligência, ela não gera tomada de decisão, né? Então, em fato, é isso. O que está acontecendo com os outros 80%? Ele não está sendo utilizado, ele está sendo descartado, né? E eu acho assim, a Siemens ela se posiciona, né, não só como um fabricante de tecnologia, né? Todas as nossas plataformas, né, são voltadas para olhar o perfil de cada cliente, né, o que o cliente precisa, o que o mercado daquela região, daquele setor precisa. Como que eu uso informação, né, como que eu coleto informação do setor de óleo e gás? A plataforma está lá no meio do oceano. Eu tenho que ter dispositivos capazes de operarem lá no meio daquela plataforma. Área salina, água que pode entrar, equipamento precisa ser robusto, tem que ficar exposto, vai bater chuva, vai bater sol, vai bater vento. Então, os dispositivos precisam ser pensados para isso. Depois que o dispositivo pensado, robusto, para trabalhar na indústria, é pensado, é acoplado ao sistema, ele faz a coleta, a informação precisa saber trabalhar dado industrial. Dado industrial é um pouco diferente do dado do nosso dia a dia. Variáveis ali mais específicas que você usa para organizar e gerar a tomada de decisão. Como que você organiza essas variáveis? O valor da temperatura, o fluxo de água que está passando, tudo isso precisa ser organizado em plataformas específicas industriais, né? E, por fim, com esse dado coletado, organizado, você pode gerar tomada de decisão ou você pode fazer simulação. E aí entra, por exemplo, o gêmeo digital, que foi tão comentado aqui. Eu posso pegar toda essa camada de informação, de dados brutos, do sensoriamento, lá da minha plataforma de petróleo, e simular um ambiente que não existe. Simula um ambiente que não existe para quê, Robson? Para tomada de decisão. Eu preciso construir uma outra plataforma do lado? Não sei. Vou simular. Vou pegar todos os dados dessa plataforma de petróleo aqui que está sendo gerado e vou ver se faz sentido ter mais uma plataforma. Ou vou ver se faz sentido ter uma refinaria próximo aqui. Não, eu posso pegar esse óleo aqui, né, extraído das profundezas aqui e levar para uma refinaria lá no Nordeste, né? Não tem necessidade de construir uma aqui perto. Então é isso, assim. Acho que o dado, né, o que não está sendo utilizado está sendo descartado, né? Não está sendo descartado por tudo isso aí que a gente comentou. Mas a Siemens pode, né, assim como as empresas aqui com um olhar mais consultivo, pode ajudar o cliente a tomar a decisão de uso e implementação da tecnologia para a realidade dele, né? E aí é a tecnologia que se adapta ao mercado e à realidade, né? Não o mercado e a realidade que se adapta à tecnologia, né? Excelente.
Uma pergunta agora para os 3 convidados. Vou aproveitar que eu tenho aqui praticamente um representante de cada uma das áreas que eu vou citar aqui. A gente, nessa pesquisa, preparando o painel, teve acesso a um dado da CNI que mostra um risco, né, alerta para um risco da criação de um abismo digital das pequenas e médias empresas. Dado o custo de implementação muito elevado, né, é possível que somente os grandes players consigam se inserir, né, nesse mercado, e os pequenos e médios acabem ficando para trás. Dessa forma, qual que é a ação estratégica mais urgente, de menor custo, né, que as federações, a academia e as indústrias, né, precisam aplicar, precisam tomar para transformar essa disparidade em uma oportunidade e evitar que a base industrial do país fique para trás? Vamos começar por você. Eu acho que vou dar duas alternativas, né? Eu acho que o principal, a primeira seria olhar a academia. Eu acho que, de fato, existe, muitas das vezes, acho que o professor vai concordar comigo, que existe muitas vezes por preconceito, um abismo entre o que é produzido na indústria, né, e de o que é produzido na academia. Então, eu acho, e isso é muito nosso cotidiano, né? A gente, como Senai, a gente tem esse objetivo de trazer para perto, né? Fazer essa união, entender o que a academia está produzindo e entender o problema da indústria, né? Então, muitas empresas, principalmente as pequenas, médias empresas, né? Elas têm problemas. E muitos desses problemas estão sendo tratados e trabalhados na academia. Então, muitas das vezes, não diretamente aquele problema específico que a gente está levantando com a indústria, mas pode ser uma coisa que indiretamente vai resolver ou vai ajudar na questão da produtividade. Um exemplo muito claro disso é o estudo de teoria de grafos, que é uma área da computação muito forte, que tem uma aplicação direta no setor logístico. Então, ali, na academia, tem um estudo teórico, né, um formalismo muito forte, mas quando a gente entende e emprega essas abordagens, essas metodologias para a indústria, a gente consegue ver um valor diretamente ali sendo entregue. E um outro ponto, eu diria, é editais de fomento, né? A gente tem apoiado bastante as médias e pequenas empresas em busca de fomento, né? Então, a empresa geralmente já tem uma tecnologia ou já tem algum produto desenvolvido, né, com nível de maturidade. Quando eu falo nível de maturidade tecnológica, é o quanto de funcionalidade aquela solução ela já apresenta, né? Se ela já tem um portal web, se ela já consegue apresentar as funções críticas da solução. E muitas das vezes a empresa não consegue dar um passo a mais porque justamente questão de custo, investimento. Então existem editais, né, que a gente consegue com recurso financeiro, obviamente com uma certa contrapartida por parte da empresa proponente, no caso seria uma startup, a empresa que nos procura, e a gente apoia essas empresas na escrita e elaboração do projeto, que obviamente, né, acaba sendo um trabalho em conjunto. A empresa ela tem essa produção, ela já tem esse produto, mas ela não sabe converter aquele produto em um formato para um edital, por exemplo, um Smart Factory, um FINEP, e a gente apoia justamente nisso. Então, a gente entende a necessidade da indústria, entende a tecnologia, identifica qual é o edital, qual é o fomento que poderia ser aplicado ali naquela tecnologia e apoia para fazer esse avanço da tecnologia, né? Juntamente com a empresa proponente. Professor. Bom, estava pensando aqui enquanto o Lucas apresentava, e eu acho que o interessante é ressaltar uma característica dos institutos federais, que a lei de criação deles diz o seguinte, que eles devem se aproximar dos arranjos produtivos locais. Isso vale para todos os institutos. Ou seja, a gente tem que procurar a iniciativa privada, assim como ela deve procurar a gente, né, e conseguir fazer esse diálogo, investir na formação, né, eu acho que esse é o caminho, né. Posso contar uma história aqui, um caso que aconteceu comigo, né. Eu estudei na Escola Técnica Federal, sou professor desde 94 lá, e na frente do instituto tem uma fábrica de biscoitos chamada Bela Vista, que faz um tipo de biscoito chamado Tux, talvez tenha aqui no Rio de Janeiro, não sei. E é muito antiga a fábrica, ela está lá há mais de 50 anos e ninguém nunca atravessou a rua para falar com alguém na fábrica, né? Aí, quando surgiu a lei de inovação e tudo, eu atravessei a rua, fui lá, deixei o meu... O professor não tem cartão, né? Então deixei um bilhetinho com o meu nome e o meu telefone, me procuraram e aí a gente começou a conversar. Bom,
eu dou curso de engenharia, vocês têm uma necessidade aí. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente não tem fomento, não tem nada, vocês contratem um aluno meu para ele trabalhar aqui, ele vai ser meu espião aqui dentro, né? Então eu quero ver o que tem aqui na fábrica. E ele começou a trabalhar lá, e ele me falou, professor, não tem nenhum engenheiro na fábrica. Todo mundo que trabalha na parte de elétrica lá são eletricistas, né? Ou seja, a empresa lá pequena e média que não tem um engenheiro, né, que faça a programação de um CLP, né? Não faz automação ali, né? Ele começou a trabalhar lá, ele já resolveu, logo de cara, naquela primeira semana, ele programou um CLP, um serviço que, a princípio, eles iam contratar alguém, um terceiro para fazer, ele já foi lá e fez. Bom, a gente começou a se aproximar, a gente já fez 3 projetos com eles, a gente envolveu alunos na área de sistemas de informação, pessoal de engenharia de controle e automação, a gente começou a fazer uma transformação digital lá dentro da fábrica deles e virou nosso laboratório, né? Então, essa aproximação, eu acho que ela é boa para todo mundo, né? Para o Instituto, eu abri oportunidades, meu aluno está lá até hoje, está com 8 anos de experiência dentro da fábrica, né? Já tentaram roubar ele de lá, né? Outras fábricas de biscoitos, né? E o fato é que foi um sucesso para os alunos, para o Instituto, para a empresa. Com recursos, a gente pagou bolsas para os alunos, eu comprei equipamentos. A gente tem recursos do CNPq, outro FAPESP, mas, mesmo assim, ajudou muito, fez muita diferença, né? Então, eu acho que é isso, é a aproximação. A gente precisa formar, e não é só esperar que o aluno venha formado para a indústria. A indústria tem que se aproximar, a Firjan acho que tem esse papel, né? Ela faz um evento como esse para isso, né? Eu acho, né? Para a gente, assim como a Fiesp deveria fazer, e todo mundo deve... A gente tem que cruzar, tem que atravessar a rua, né? Entrar lá na fábrica e ver o que eles estão precisando, o que eles fazem, né? E assim como eles têm que ver a nossa realidade. Fala, poxa, o aluno de vocês tem um CLP de 20 anos aí, então, poxa, vamos comprar um novo, né? E eu comprei um novo com o recurso da Bela Vista, e a gente tem um equipamento novo lá que a gente está usando justamente para trabalhar em futuros projetos. Então, acho que é isso, né? Assim, esse tema abismo digital, acho que é interessante, ainda mais quando a gente olha para os diferentes tamanhos de empresas, né? Falando desse lugar de uma empresa de tecnologia, né? Siemens tem mais de 175 anos, né? Não tenho estudo de idade, pessoal, mas assim, né? Ela está percorrendo aí séculos. E eu tenho certeza que ela já produziu tecnologia para empresa grande, média, pequena, né? E eu acho que na posição de uma empresa de tecnologia é conectar um pouco disso daqui que os meus amigos falaram. Capacitação, seja das bases, proximidade, atravessar a rua, certo, professor? E entender a dor do nosso cliente. Teve um ponto muito legal da apresentação do Lucas aqui, que é começar pequeno. A gente fala muito disso lá na Siemens, porque as tecnologias são megalomaníacas, né? Nossa, uma licença de software pode custar R$1 milhão, né? Isso é inviável para uma indústria pequena. Mas será que ela precisa disso? Às vezes ela não precisa. Às vezes ela não precisa de uma infraestrutura de 5G industrial privativo, que custa mais milhões de reais. Às vezes ela precisa de um passo de disrupção, de um sensor, de um sistema de medição, de uma pesagem, uma balança automatizada dentro do seu processo produtivo. E aí, para a Siemens, isso também é difícil, porque às vezes a gente vai elevando muito o nível da tecnologia e esquece que o básico também funciona. O básico bem feito também te leva para outro patamar. E às vezes a gente está lidando com indústrias, a gente faz muita visita, né, que você tem ali diversas pessoas fazendo processos na mão, né, e são pessoas altamente capazes, que podem estar em posições de tomada de decisão, criatividade, olhando e visualizando melhorias de processo, mas estão investindo ali, ou nesse caso, gastando tempo preenchendo papel, né? E, poxa, eu poderia ter um sistema automatizado de uma balança, que é pequeno, né? O Lucas falou, começa pequeno. Eu não preciso ter um software de simulação integrado, coletando dados de uma plataforma de petróleo. Ali, beleza. Ali, né, na plataforma de petróleo, o dinheiro está acontecendo ali. O investimento, né, ele não é tão difícil. Mas é mais difícil para uma pequena indústria de fábrica de... Eu ia falar bolacha, mas no Rio é biscoito, né?
uma pequena indústria de fábrica de biscoito. Então, ali, de repente, o olhar tem que ser mais sensível, tem que ser mais calmo. Em um ponto de vista aí do fabricante de tecnologia, ele tem que ter esse contato, tem que falar com o cliente, entender o lugar e o momento que ele está. Ele está no momento de investimento e qual o nível de investimento. Então, eu acho que é isso, conectando um pouco aqui do que os amigos falaram, entender, capacitar base, atravessar a rua e conversar, mas também começar pequeno. E esquecer que não esquecer que o básico também é funcional para você fugir desse abismo digital. Bem, o nosso tempo está acabando. Eu acho que eu subestimei essa pergunta, não esperei que ela fosse gerar respostas tão interessantes, profundas. Só um pequeno encerramento. Nosso painel aqui mostrou que essa próxima era da indústria que a gente quer construir não é mais sobre o medo da substituição, mas sim sobre a estratégia e a colaboração. A gente viu que o futuro exige uma tecnologia mais humana, sustentável, que garanta a resiliência do nosso tecido industrial. As soluções estão em nossas mãos. Eu agradeço imensamente a participação do Lucas, do Alexandre e do Robson, a participação de todos vocês aqui, e continuem aproveitando o Festival Futuros Possíveis. Obrigado.